Pronto, agora começou a gravar, que aí o pessoal consegue assistir e eu troquei o link justamente para conseguir gravar a reunião mais fácil para ficar um áudio melhor. Da outra vez não ficou um áudio tão bom, acho que eu vou ter que começar a ficar melhor nesse negócio de blogueira para ficar um áudio mais condizente. Então, hoje a palestra é sobre gestão de tempo. Ah, peraí que tem um pessoal me pedindo aqui. Deixa eu ver, estamos tendo problemas aqui, gente. Pessoal que está nessa outra live, eu deixei no grupo o link para acessar a live correta, tá? Que esse aqui é uma live que deu errado, então eu peço que vocês acessem aqui lá no grupo eu deixei o link e aqui nas mensagens da própria live, tá? Eu deixei já o link novo, tentem acessar por lá que vai ser mais fácil. Eu estou começando a fazer a apresentação no outro link daí. Oi, Julie. Oi, Andréia, só um Oi, minutinho. oi, tudo. Tá, só para saber se é esse ou outro? Não, esse aí é o certo. Eu tô tentando Tá, porque eu deixei o outro aberto no celular, daí eu tô explicando para eles que deu tá. errado. Tá, mas eu acho que agora vai. Eu vou finalizar aqui, fechar a câmera. Vamos ver se o pessoal entra por aqui. Porque teve gente que tava comigo pelo Telegram. Daí, às vezes eu me confundo de mandar as mensagens aqui e lá. Mas vamos lá, vamos começar oficialmente. Hoje, então, a questão da palestra, o tema central é a questão de gestão de tempo. Gestão de tempo, nesse caso, hoje o foco é gestão de tempo pessoal. Você como indivíduo, eu como indivíduo, a minha gestão de tempo, tá? A ideia é que, eu acho que a próxima palestra ou a outra é uma questão de gestão de tempo para equipes daí, tá? Mas hoje é mais pessoal mesmo, que é como trazer ali, como a gente consegue organizar rotinas e deixar o dia mais produtivo, mas também menos cansativo, né? Que isso acontece muito da gente acabar se cansando muito rápido, parece de ter impressão de que a gente não rende mais o que a gente rendia uma vez. E isso não é questão de idade, tá? Isso não é uma questão que está linkada com a idade. A produtividade, ela está muito linkada com nós mesmos. E é por isso que eu vou começar a tratar aqui. E o primeiro momento, eu gostaria de escutar um pouquinho de vocês. Quem puder, óbvio, quem quiser abrir o microfone, como você está usando o seu tempo hoje e qual é a sua percepção de como esse tempo está sendo usado? Assim, se alguém quiser abrir o microfone para falar uma palavrinha, eu já sei que boa parte já tem aquela questão de não faço nada de útil com o meu tempo, ou pelo menos tem uma sensação de inutilidade. Eu faço, e as coisas não. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de você, se alguém quiser abrir o microfone e trocar uma palavrinha. Olá, tudo bom? Obrigado, Júlia, por me socorrer. Estão me ouvindo? Sim? Sim, pode falar. Então, falando sobre gestão de tempo, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas e não tem alguém que tem mais, alguém que tem menos, né? Eu vou te falar aqui falar para o grupo, né? Que há um ano atrás eu mudei um pouco essa parte de gestão do tempo e perder tempo também, porque eu vi um cara num evento, ele me fez uma pergunta: o que você faz de produtivo das 10h30 até a meia-noite? Eu não sei se o pessoal aqui costuma dormir cedo, costuma dormir tarde e tal, enfim, mas geralmente eu dormia 11 horas, meia-noite e tal, né? E aí, quando ele me fez aquela pergunta lá, eu pensei, eu digo, caramba, meu, o que eu faço das 10h30 à meia-noite? De produtivo, pouca coisa, né? Pouca coisa fazia. E aí, então, ele disse, então faz o seguinte, então dorme cedo, dorme nessa hora ali que tu não faz mais nada de produtivo, vai descansar e acorda mais cedo para produzir mais.
E foi aí que eu comecei, que eu segui essa dica aí, e eu comecei a acordar cedo. Aí cedo a gente tem um treinamento, né, que eu participo de uma mentoria, então eu tenho um treinamento de manhã cedo, que é 5h30, e aí as coisas começaram a render, porque daí tu acorda mais disposto, de manhã tu tem mais atenção, porque não tem barulho, não tem agito, não tem nada, então é muito mais produtivo, parece que o cérebro também, ele capta alguma coisa a mais, né? E quando é 9h30, 10 horas, às vezes tu tá cansado, porque tu já produziu bastante, já se organizou do jeito que tinha que organizar, e aí ainda tem praticamente um dia inteiro pela frente, né, cara? Então, acho que nessa parte aí, eu acredito que produzir mais, quando a coisa está mais tranquila, de manhã, quando tu começa... exato, às vezes tem gente que produz mais à tarde, tem gente que produz mais à noite. No meu caso, entendeu? Amanhã, para mim, é interessante. E aí eu comecei a me organizar mais nessa parte do tempo, né? Então, mais atenção para uma palestra que tem de manhã, mais meia horinha para um livro que eu posso ler de manhã, que às vezes dava... Eu sou procrastinador, às vezes também, eu não sou perfeito, eu sou procrastinador. Quando tem que fazer as coisas, às vezes digo, deixa que eu faço depois, deixa que eu faço amanhã. E aí, então, eu comecei assim, fazendo assim. Então, leio de manhã um livro, meia horinha, eu já cumpri com o meu tema de casa. E aí, então, à tarde, daí, então, foco na rua, no cliente, enfim. Acho que isso. Isso é legal, e aí vocês podem anotar um termo que eu acho que é interessante de buscar. Assim, a gente tem períodos do dia que a gente vai se concentrar mais, e isso é uma regra chamada ciclo circadiano, tá? Que é um conceito que se tem. Tem pessoas que o ciclo começa antes ou depois, e tu vai naturalmente, quando a gente faz as perguntas, tu vai identificar. E ele tem muito a ver com o período do dia em que tu tem mais rendimento em questão de atenção, período do dia que tu tem mais rendimento em questão de manuseio, operação. Por exemplo, eu preciso fazer algo manual, qual é o meu melhor horário? Existe um melhor horário para isso. Assim como também existe o horário certo para a gente dormir, que case com o nosso relógio biológico e produza maior número de melatonina, que é o hormônio do sono, que é aquele que deixa a gente dormir mais profundamente e descansar mais. Então, ele está linkado, sim, a produtividade está linkada com encontrar o próprio ciclo circadiano, identificar como é que ele funciona, porque a gente tem, sim, períodos do dia, e isso é inevitavelmente, porque a nossa energia a gente não tem um plug de bateria que tu coloca e ele volta. Quando a gente toma café, a gente está só assim, tapando o sol com a peneira. Por quê? Porque o nosso dia já terminou ali, pelo menos para um certo tipo de atividade, sabe? Então, isso é bem, bem importante. Pode falar, César. Desculpa, eu acabei não me apresentando. Meu nome é César Bagatini e é o primeiro evento que eu estou participando com vocês, né? E o outro eu não consegui participar porque eu estava num evento. E eu tenho uma agência de mídia digital e o foco da minha agência é que todas as empresas, independente de ser indústria ou comércio, tenha uma página ou um site para vendas de produto. E depois dessa página, depois dessa construção dessa página, aí a gente faz a gestão e a visualização, né, conferência da parte da vitrine digital, que a vitrine digital é o teu Instagram, o teu Facebook, enfim, a tua página que tu usa para vendas. E por terceiro momento, então, a gente trabalha com a parte do tráfego, porque depois que tu criou a tua loja, depois que a tua vitrine está bonitinha, então a gente entra com tráfego para levar essa informação para o teu cliente final. E o nome da agência é esse aqui, a Conex MD, Conex Mídia Digital. Obrigado, pessoal. Perfeito. Mais alguém quer falar? Quer falar da sua experiência? Porque o César passou a experiência dele, que ele tem dessa visão. Alguém quer contribuir com mais algum outro ponto? Alguém mais quer falar? Bom, então eu vou dar sequência aqui.
A questão da produtividade, ele é bem pessoal, mas o que eu vou passar aqui é algumas coisas mais atuais que se tem em termos de produtividade pessoal e o que a gente pode fazer para estar ajudando a melhorar a nossa produtividade e também essa questão do descanso e do se sentir produtivo, acho que é bem importante. Uma coisa que eu gosto de impor, quando a gente fala ou busca pelo termo produtividade, muitas vezes aparecem vários softwares. Ah, tem um aplicativo que faz isso, o aplicativo daquilo, o aplicativo do, sabe? E não necessariamente a produtividade está linkada a uma tecnologia. E aí tem a diferença de que entre tecnologia e método. Tem vários vídeos na internet, eu gosto de um vídeo até que fala assim, não adianta tu usar o método que for, aliás, a tecnologia que for, se o teu método estiver errado. É que nem tu tentar usar um software de gestão para empresa, mas tu nunca sequer parou para olhar um fluxo de caixa. É mais ou menos a mesma situação. E a gente também funciona isso. E por isso que eu gosto que a primeira parte que a gente aborda aqui é o método. É um método de se organizar, é um método de pensar de forma produtiva, é um método que a gente cria, é o sistema que a gente usa para organizar as nossas coisas, antes de pensar numa tecnologia em si. Tá? Isso é bem importante, são duas coisas diferentes. Tecnologias existem aos montes e é muito fácil de tu entrar numa e não enxergar nada. Começar com uma página em branco e tu não sabe nem por onde. Por quê? Porque falta o teu método, falta a tua sistemática de trabalho. Então, aqui eu começo falando do método. Por quê? Por que ficar produtivo, estar produtivo hoje se torna muito mais complicado do que antes? Simplesmente porque é real e é comprovado cientificamente que a nossa percepção de tempo mudou. E eu atrelo isso a uma mensagem bem importante. As emoções alteram a nossa percepção de tempo. Quantas vezes o teu dia foi arruinado porque uma informação chegou para ti de manhã cedo e aquela informação te causou um desgaste emocional que parecia que pelo resto do dia tu estava sem energia? Quantas vezes essa informação acontece no meio-dia? Ou mesmo, às vezes a informação é boa. Nossa, vem um turbilhão de coisa positiva e aí a nossa sensação de tempo muda de novo. Justamente porque essa percepção de tempo, ela está muito ligada ao nosso sentimento naquele momento. Quanto demorado é para assistir um filme no Netflix que tu gosta? Passa assim. Quanto é para ficar os 30 segundos fazendo uma prancha num exercício da academia? Parece uma eternidade. O professor da academia te coloca lá para tu fazer 30 segundos. E parece que aquilo lá tá assim, ó, aquele relógio não passa. Ou mesmo, tu tá no hospital com alguém. Tu tá esperando uma notícia. E aquele relógio não passa. Apesar que ultimamente o relógio passa mais rápido quando a gente tá na urgência esperando uma resposta e o tempo só passa e a gente não vê, a resposta não vem. Então essas percepções de tempo, elas são extremamente ligadas com o nosso emocional. E por que eu trago isso? Porque o nosso dia a dia trouxe uma série de coisas que a gente não necessariamente queria. A tecnologia, as redes sociais, o nosso dia a dia, as melhores de coisas que a gente tem para fazer no dia, elas se tornaram múltiplas, se multiplicaram. E acontece que a gente tem opções demais. A gente tem uma sobrecarga de opiniões. A gente tem a ideia de posso ter tudo, porque tudo parece ao alcance. E isso, a internet dá essa sensação para nós, ao mesmo tempo que ela dá a sobrecarga de opinião, e ao mesmo tempo que ela dá as opções a mais do que a gente não tinha. E ao mesmo tempo, a gente se torna cada vez mais difíceis de se comunicar. Quantas vezes vocês se pegaram no meio de uma situação simples, que depois, sabe aqueles 15 minutos depois, que tu pensa assim, poxa, mas eu podia ter falado isso, por que eu não consegui falar isso? A gente acaba tendo um ruído de comunicação, e essa comunicação não é nem... É uma comunicação interpessoal que ganha um ruído que antes a gente não tinha. Por causa dessas opções, dessa sobrecarga de opinião, dessa ideia de posso ter tudo, e desse ruído de comunicação, que a gente acaba tendo um dia totalmente carregado, cheio de coisas, parece que a gente não dá conta, parece que cada pouco aparece uma coisa nova, e eu tenho que correr, eu tenho que saber dessa opção, e até durante o próprio gramado Summit, o pessoal fala muito
do mundo VUCA, que é um mundo que veio com a pandemia de volatilidade, incertezas e tudo, e ao mesmo tempo outra sigla, né, o FOMO, que é a ansiedade por estar perdendo algo, que nem sabe que existe, mas a gente está ansioso para perder algo. Então, esse mundo dos últimos anos para cá, vamos dizer assim, desde que a tecnologia realmente se democratizou e chegou até nós, a gente perdeu as formas tradicionais de se comunicar, a gente perde as palavras, e ao mesmo tempo a gente tem muita informação de fora vindo. Então, isso causa um transtorno emocional, e por isso a nossa percepção de tempo muda. Nós estamos mais ansiosos, nós estamos com muito mais informação, nós estamos vendo o que todo mundo faz ao redor do mundo, e isso está causando muitos problemas emocionais, e mudando a nossa percepção aqui, a nossa percepção do tempo, justamente por conta desses monte de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Nada do que eu estou falando aqui para vocês é novo, a gente sente na pele isso. Eu só estou tentando pontuar um pouquinho mais, esclarecer um pouco mais isso antes de aprofundar. E eu vou ter essa tela em específico para isso. Gente, eu estou falando aqui, da agora em diante eu vou falar de coisas que funcionam para mim, tá? Funcionam para mim, funcionam para o meu dia a dia, funcionaram para alguns empresários que eu já conversei e passei, funcionaram para algumas pessoas, para alguns amigos meus que eu passei. Então, as coisas que eu vou estar pontuando aqui é uma visão que eu tenho, que eu apliquei para minha vida e que funciona para mim. Está perfeito? Não. Vai estar perfeito? Nunca vai estar perfeito. A gente melhora um pouquinho cada dia, é normal. E aí, o que funciona para mim? Que é o que eu vou começar a pontuar para vocês agora. Existe um termo chamado essencialismo, tá? Essencialismo não é uma filosofia, não é um ritual, não é um mundo à parte, tá? Não tem nada a ver isso, ele não é místico, ele não é... Não. Essencialismo é uma maneira da gente olhar para as coisas, tá? Justamente porque para mim, esse termo encaixa para mim. Essencialismo é uma maneira de olhar para as coisas essenciais. Por quê? Justamente porque aqui, eu botei para vocês, nosso maior problema hoje está em lidar com essa sobrecarga de opiniões, essa sobrecarga de opções, essa ansiedade que vem da gente não dar conta de tudo, de nem de conseguir aproveitar as oportunidades que aparecem para a gente, porque parece que a gente não consegue enxergar. A gente não conseguir se comunicar, isso gera outros problemas. Então, para mim, o que funcionou foi começar a reduzir, começar a entender aquilo que realmente é interessante para mim. O que realmente é interessante para mim e o que não é, tá? Eu acho que é por aqui que a gente começa. E aqui tem uma descrição do que é esse essencialismo. Essencialismo é investir tempo e energia da forma mais sábia possível para que você consiga contribuir com o seu máximo fazendo apenas o essencial. A frase é longa, a apresentação vocês vão ter depois também, mas para mim a simplificação disso está nesses dois gráficos ali de baixo. Quando a gente usa a nossa energia que a gente tem e aponta para vários lados, porque agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora não, eu tenho que aproveitar isso aqui, não, eu tenho que ver esse post aqui porque tem um conteúdo interessante, não, eu me esqueci que eu tenho que falar com fulano, não, Quando a gente faz isso, a gente atira para todos os lados e a gente distribui a nossa energia em cada ação que a gente vai fazer. Se essas ações, olha ali, perfeito, Gisele. Se essas ações são jogadas para todo que é lado, não quer dizer que a gente está indo no sentido que a gente precisa. É como se a gente estivesse num carro com uma opção de direção que fosse para frente, para trás, para os lados, na perpendicular, e a gente tivesse que estar fazendo isso enquanto está andando. Só que a diferença é que a nossa vida não tem um asfalto com as linhas para a gente seguir. Então, a gente ora está indo para um lado, ora está indo para o outro, mas a gente não sabe para onde está indo. Quando tu para olhar isso, tu foca, tu concentra a energia em poucas decisões que tu faz, mas tu foca nelas porque tu tá pensando num objetivo, tu vai mais longe. Porque aquela energia que tu estava distribuindo, tu vai apontar para um ponto só. Quando isso faz sentido, e aqui dentro desse livro, se alguma hora vocês chegarem a escutar, ver por audiobook ou ler alguma coisa, existe uma teoria que ele traz que se chama paradoxo do sucesso.
E isso está ligado muito com a geração anterior, tá? Isso é uma coisa bem interessante. A geração anterior, anos 60, 70, 80, vem com uma linha de que o sucesso está interligado a fazer muitas coisas. A gente só alcança quando a gente luta muito para fazer aquilo. A gente só alcança o sucesso se a gente trabalhar duro. Sucesso para nós é estar sempre ocupado. Sucesso é conseguir resolver o problema de todo mundo. Sucesso é conseguir fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Esse é o paradoxo do sucesso. E aqui tem as 4 principais fases desse paradoxo. Quando a gente começa a nossa carreira, em qualquer lugar, a gente inicia com um objetivo simples e claro. Quero fazer faculdade e eu quero fazer porque eu gosto de desenhar. Então eu vou fazer design. Simples assim. E aí eu começo. Não, eu vou começar a trabalhar numa gráfica porque eu... Mentira, eu vou começar a trabalhar no mercado porque eu quero entender de negócios no futuro. Simples assim. É 1, 2 sentenças resolvidos. O início é simples e claro. Quando tu começa a aplicar isso, vou para a faculdade, vou para o meu primeiro trabalho, e eu penso simples assim, eu me foco simplesmente em fazer o que eu preciso fazer. Então, tu acaba se tornando a pessoa que resolve. E aí, tu começa a ser reconhecido pela pessoa do lado, começa a ser conhecido pelas pessoas que estão em torno de ti. Tu é muito bom em fazer isso, cara. Ah, tu tem que fazer mais que isso. Terceira opção. Oportunidades igual sucesso. Aí, quando se torna bom em uma coisa, muitas opções começam a aparecer. Muitas oportunidades. Não, porque se tu é bom em fazer contagem de estoque, imagina se tu trabalhasse numa empresa grande de logística e tal, por que tu não vai tentar? Por que tu não vai fazer um curso? Por que tu não vai... E aí começam a se dispersar. Não, porque se tu é muito bom em trabalhar com pessoas, tenho certeza que tu vai ser ótimo liderando nessa equipe. E aparecem mais opções. Como a sensação de sucesso para nós é aproveitar dessas oportunidades, a gente acaba sobrecarregado. Porque eu sou muito bom nisso, aí eu abracei mais 4, 5 coisas, porque eu achei que pudesse ser bom também. E aí, quando eu vejo, eu tô sobrecarregado, e aí no final a gente começa a se pedir, tá, mas afinal, para onde eu tô indo? O que eu tô fazendo? É bem como o desenho do lado. O desenho do lado aparentam ter umas peças, né? Parecem umas tábuas que estão pontuadas lado a lado. Mas tu não consegue enxergar exatamente onde ela começa e onde cada tábua termina. Porque tudo se transforma em algo muito confuso. Começa a se mesclar muitas coisas. Então, uma coisa que era para ser simples, a gente traz ela para um emaranhado de lã, uma coisa muito complicada. Esse paradoxo do sucesso é uma coisa que veio com as gerações anteriores, muito por questão psicológica e contexto histórico. Vieram de guerra, onde não se tinha nada. Então, como não começam a aparecer as oportunidades, eu tenho que aproveitar todas as oportunidades possíveis. Só que hoje, as nossas oportunidades se multiplicaram por no mínimo 30 vezes. Pensem só. Se lá na década de 60, 70, se tinha algumas oportunidades com a questão da indústria e da industrialização e dos parques e de grandes empresas e corporações, hoje, com tudo isso multiplicado pela internet, o que a gente faz? A gente entra numa sobrecarga absurda. Vai, César, te deixo um espacinho antes de eu passar para o próximo slide. Acabar o teu raciocínio, desculpa. Então, ali eu queria comentar alguma coisa que eu como gestor, né? Eu também, há um tempo atrás, eu tinha vários negócios. Aí, falando de oportunidades, e eu quis abraçar todas as oportunidades que vinham para mim. E lá pelas tantas, na minha empresa, eu estava com 3 funcionários, entendeu? 3 colaboradores. Aí mais um colaborador lá de Curitiba, o outro colaborador de Caxias, tal. E aí eu fazendo os negócios de caro, fazendo os negócios da minha agência, cuidando do meu e-commerce, e ainda eu tinha que fazer parte de uma gestão de redes sociais, né? E aí faltou 2 dos colaboradores. 2 dos colaboradores, tipo assim, saíram juntos, né? Nossa, mãe. Aí eu me deparei com isso. Do que adianta você ser um bom profissional, você ser um profissional legal, se daí você tem que... não, vamos fazer um pouco disso, vou fazer um pouco daquilo, vou fazer um pouco daquilo lá. E aí, quando você sabe tudo, quando você faz tudo,
nada você faz direito. Então, acho que esse era o raciocínio que eu queria chegar. E, em termos de profissionais ou de empresa, óbvio que o dono ele vai querer saber de tudo, ele vai querer fazer tudo, mas ele tem que delegar, né? Ele tem que delegar a função. Cada um tem a sua função. E a partir do momento que essa comunicação ela funciona direitinho e delega o trabalho a cada um a ser feito, aí a coisa pode se alinhar de uma maneira muito interessante. E essa vai ser uma parte de conteúdo da próxima palestra daí, que é sobre gestão de tempo, só que aí focadas em times. Legal. Vamos lá, então vamos continuar. Existe uma frase que está bem interligada com esse conceito do essencialismo, tá? Dessa redução de coisas da gente poder escolher. Isso aqui é em alemão, tá? Eu vou tentar falar, porque eu tentei escutar a frase no Google para ver como é que eu poderia pronunciar ela para vocês. Weniger, aber besser. É uma frase alemã do Dieter Rams. Dieter Rams é um designer, para mim, histórico. Ele está na história do design. Uma das empresas para a qual ele trabalhou é a Braun, que é uma empresa super avante do tempo dela, com mais de 100 anos de história, e continua até hoje avante. Tá? Ninguém fala da Braun, mas ela está, por exemplo, em nível de design, ela está acima de uma Apple, para vocês entenderem. Essa frase significa uma frase bem importante. Menos, porém melhor. Menos, porém melhor. Inclusive, aqui eu trouxe uma imagem que exemplifica isso. O que está à esquerda é um produto desenhado pela Braun em 1958. O que está à direita é o iPod, é um dos primeiros, se eu não me engano, os modelos que foi desenhados pela Apple. Eles aplicam o princípio de menos é mais desde sempre dentro da indústria deles. E esse é o grande diferencial da Braun no sentido de design, funcionalidade e tudo. Então, a Apple não trouxe algo para o mercado que não existisse. Isso é uma curiosidade, tá? A Apple não trouxe o layout e vamos dizer assim, a aparência minimalista do zero. Eles tiveram muitas inspirações, eles não são os primeiros. E o menos, porém, é melhor é uma frase que vem deles, é do Dieter Rams, que é aquele designer, e é uma base, se vocês pensarem, para toda a teoria de essencialismo. O essencialismo, primeiramente, ele não é uma forma, nenhum modo que a gente vai aplicar para fazer mais coisas. Bem pelo contrário. Ele é um modo diferente de fazer tudo, de vocês repensarem tudo. Como é que a gente implementa isso? Afinal, o que é na prática essas palavras bonitas que eu estou dizendo, que eu estou falando que a gente precisa aprender a fazer escolhas, a diminuir? No livro, e fica aberto para quem quiser comprar, é um livro super barato, fácil de ler, vale a leitura absurdos, tá? Primeira coisa que ele fala, a gente tem que aprender a explorar, ou eu também chamei de criar consciência. Basicamente, é aprender como é que a gente separa o joio do trigo, ou melhor, o que é trivial do que realmente é importante no nosso dia a dia. A gente não para pensar isso. A gente simplesmente executa hoje. Eu preciso ir agora no banco fazer tal coisa porque tinha esquecido. Eu preciso agora atender essa ligação. Eu tenho que mandar um e-mail. Eu tenho que fazer uma mensagem. Não, eu tenho que parar porque eu tenho que desenhar um plano, não sei o que lá. Não, eu tenho que parar porque eu tenho que ir para o fornecedor. A gente só reage às coisas. A gente está só reagindo, todo o tempo reagindo. Então, a primeira etapa do livro, ele traz esse conceito. Explorar, é como ele chama, e para mim é criar consciência. E que eu quero promover um challenge time aqui com vocês, que é basicamente assim, eu quero pedir para vocês fazerem esse exercício amanhã. Principalmente para quem está em escritório sentado, tá? Isso vai funcionar muito bem. Eu quero que amanhã cedo, quando vocês sentarem no escritório, vocês peguem uma folha em branco, um caderno, o que for, e vocês vão deixar do lado de vocês, tá? Esse caderno que vai anotar assim, cheguei no escritório tal hora. Coloque na hora que vocês chegarem no escritório. Qual o próximo passo que eu fiz? Eu fui na cozinha revisar tal coisa. Anota. Fui na cozinha, demorei mais ou menos 40 minutos. Anotem o tempo que vocês fazem as coisas.
Depois eu fui conversar com o meu funcionário sobre tal coisa. Anota. E põe mais ou menos o tempo que lembrou. Não precisa ser a hora do início, a hora do fim. Mais ou menos a percepção de tempo que vocês tiveram. Porque a folha do lado vai permanecer, vai fazer vocês ficarem mais conscientes do tempo que vocês estão. Então, a percepção de tempo de vocês vai começar ligeiramente a mudar. Vocês vão perceber o quanto tempo vocês estão demorando para fazer as coisas, tá? E aí vocês vão listando isso. Listem tudo que vocês fazem até o momento que vocês saem do escritório, até o momento que vocês param de trabalhar, até o momento que vocês dizem, não, agora eu vou para casa, tá? Vocês não precisam, eu sei que muita gente depois fica no celular, fica olhando e-mail, fica respondendo mensagem do cliente depois de noite. Não prestem atenção nisso nesse momento. Prestem atenção no que vocês fazem durante o tempo que vocês chamam de trabalho, o tempo que vocês estão no estabelecimento de vocês ou que vocês estão fazendo alguma coisa. Se desafiem a fazer isso, tentem anotar. Simplesmente parem e anotem. Tá? Se você simplesmente parar e anotar, vai dar uma sensação bem interessante para vocês. E eu quero que vocês comecem a olhar para isso, para essas anotações. E dizer assim, o que foi importante que eu resolvi hoje? E o que não foi importante que eu poderia ter deixado para fazer amanhã ou na semana que vem? Poderia ter passado para um dos meus funcionários ou para uma outra pessoa fazer, podia ter delegado essa tarefa, ou podia simplesmente ter ignorado aquilo lá porque ele não é útil. Tentem fazer esse exercício amanhã. Uma folha em branco, um caderno, que seja, anota a hora que chega, mais ou menos o que vocês estão fazendo. Fiz essa tarefa, demorei mais ou menos tanto tempo. E no final do dia, olhem para aquela lista. Olhem bem para aquela lista. E comecem a olhar para ela e pensar assim, o que eu fiz aqui realmente de útil? Que realmente colabora com o que eu quero? E aquilo que não é. Isso é bem importante para a gente começar a se tornar consciente. Por isso que eu gosto de chamar aqui o explorar ou criar consciência. Porque a gente faz muita coisa reagindo. A gente não pensa o que a gente está fazendo, a gente só reage. Não, eu tenho que responder agora o WhatsApp, porque imagina, eu tenho que responder. Não, porque o cliente me mandou, eu tenho que responder, imagina, eu não posso deixar ele 5 minutos esperando. Pensem quantas vezes vocês fazem isso. E uma coisa que eu quero deixar bem pontual aqui. Existe uma pesquisa de satisfação feita com a maior parte dos negócios na internet, que pede para o cliente deles, assim, acho que foi o Serasa que fez. Qual é o tempo máximo que você espera para ser respondido nas redes sociais ou no WhatsApp? Chore, porque a resposta é até 1 hora. Então, aquilo que vocês param para responder imediatamente, achando que a pessoa vai morrer se tu não responder, vocês têm até 1 hora para responder. Vocês não precisam responder naquele momento. E isso não vai mudar a percepção da pessoa. Não vai mudar. É até 1 hora. Isso é uma dica que eu deixo para vocês. Então, comecem a pensar aquilo que realmente é importante, separem o joio do trigo, comecem a olhar para aquilo que é trivial, ou seja, não tem tanta importância, para aquilo que realmente é importante, tá? Inclusive, me proponho ficar à disposição para no final do dia, se quiserem me mandar uma foto da folha para ver o resultado, tá? Para nós rir junto, porque vocês vão rir. Tenho certeza absoluta que vocês vão rir. Segundo ponto. E o segundo passo da teoria é eliminar. E aqui ele é bem radical, tá? Vocês vão entender amanhã, depois que vocês terminarem a folhinha, vocês vão entender por que ele é tão radical. Se não puder dizer um sim óbvio, então é um não óbvio. A pessoa vem uma mensagem para ti e diz assim, olha, eu tava pensando em ti sobre uma oportunidade aqui para a gente investir, ou melhor, tô com um produto super bom para te comprar, e tu já compra há algum tempo, consegui um preço melhor ainda. Se tu parou, olhou para esse questionamento e pensou assim, o que eu faço agora? E tu não conseguiu responder, é um não óbvio. É algo que não vai colaborar para aquilo que tu precisa. Se tu não conseguiu responder um sim assim na cara, que ótimo isso aí, não é algo bom. Não é algo que vai te acrescentar algo na tua vida. Então, assim, teu funcionário disse assim, faltou papel higiênico. O
Quem que vai comprar? Tu vai dizer, sim, vou eu comprar? É trivial ou é importante? Aí tu deixa de responder um e-mail de um fornecedor, tu deixa de ir ver o estoque, tu deixa de ver uma pesquisa de satisfação que chegou ao resultado para ir comprar papel higiênico. Olha os pesos. E no dia a dia acontece muito, porque a gente reage, a gente não responde as coisas, a gente reage às coisas. Então, toda vez que vier uma decisão para ti na mesa tomar, se essa tarefa é importante ou não, se tu não conseguir responder claramente sim, é um não que tu tem que responder. E isso é uma questão de, brincando, a gente demora entre 3 e 5 segundos para tomar uma decisão. Se tu não conseguir entre 3 e 5 segundos responder isso, é um não. É algo que não está acrescentando para aquilo que tu quer ver ali na frente. Tu tem que seriamente começar a pensar se essa atividade precisa estar contigo. Se tu não pode delegar, se tu não pode fazer alguma coisa, se ela realmente não é importante. Ela é uma tarefa que nem trivial, não é? É uma tarefa que nem deveria estar aí na tua mão para tu ter que tomar uma decisão. Então, o ato de eliminar, que é a fase 2, é bem importante. E aí eu coloco aqui alguns pontos que olhem para aquela lista de vocês que vocês vão ter na mão, olhem as tarefas que vocês fizeram no dia e aí comece a se questionar. Eu tenho clareza suficiente para responder isso? O primeiro passo é isso. É muito fácil também a gente dizer assim, Julie, mas falam em propósito, falam em foco de carreira, falam em foco, mas eu hoje não tenho exatamente o meu foco desenhado, porque eu não parei para pensar nisso. E eu sei que se eu parar para pensar nisso nesse momento, pode ser que não saia nada. E ok, gente, não tem problema. A minha solução para vocês é, se vocês não sabem o que querem nesse momento, pelo menos saibam o que vocês não querem. E listem isso bem grande na parede na frente de vocês, para que toda vez que algo que aparecer para vocês fazer, comprar, tomar uma decisão sobre, estiver relacionado a algo que vocês não querem, vocês digam um não óbvio para aquilo. Tá? Isso é bem importante. A gente às vezes não sabe o que quer. Tanto que dentro do marketing a gente diz que o cliente já não é mais o rei, porque tem a opção dele não saber o que ele quer. E a gente não sabe o que a gente quer às vezes. Mas é fácil a gente dizer o que a gente não quer. Então, escrevam na parede e mantenham bem grande e visível para vocês o que vocês não querem. E comecem eliminando tudo que está relacionado ao que vocês não querem. Um outro ponto que ele coloca, e que é bem importante para vocês olhar, o poder de dizer não. Vocês têm esse poder, vocês podem dizer não. E outra frase que eu costumo falar, e eu não sei se alguma das pessoas que estão aqui já escutaram, mas a gente respeita muito mais as pessoas que dizem não do que as pessoas que dizem sim. Isso é, assim, ó, escancarado pra gente. Porque as pessoas que sabem dizer não, elas sabem exatamente o que elas querem, o que elas são boas e o que elas estão focadas em. A pessoa que só sabe dizer sim, ela tá atirando para todos os lados. Lembrem do gráfico. E aí ela não é especialista, ela não vai querer, não vai conseguir te ajudar na maneira que tu espera, porque ela tá atirando para todos os lados. Então, tenha o poder de dizer não. Encontre a clareza para tu saber pelo menos o que tu não quer, para tu poder dizer um não, e não é um não brusco, não é um não quero. Não é isso. É aquela questão de como a gente se explica. Olha, eu coloquei para mim que eu não queria mais trabalhar com isso. Eu te peço desculpas, mas eu vou passar essa oportunidade porque eu não quero. Isso não mata ninguém. Ninguém morre por conta disso. Ninguém termina a amizade, nem família, nem nada por causa disso. Então aprendam a dizer não. Outra coisa, descompliquem-se e elimine opções. Você lembra lá quando eu falei que a gente tem milhares de opções? Então, um passo bem interessante é vocês desenharem o que vocês não querem, mas em seguida comecem a prestar atenção naquilo que vocês querem. Porque quando a gente sabe o que a gente quer, a gente consegue eliminar as opções mais fácil. A gente elimina isso muito mais fácil. A gente sabe dizer não com mais frequência, porque a gente tem as guias, a gente começa a desenhar as guias do asfalto. A gente é um carro podendo dirigir para qualquer lado. Então, comecem a desenhar as guias do asfalto. Aonde é o meu ponto central, aonde é a minha faixa da direita e a minha faixa da esquerda, e para onde eu estou indo e para onde eu posso voltar. Comecem a desenhar essas guias.
E uma coisa bem importante, uma frase que pode ser contraditória, mas só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. Porque senão tu fica refém da opinião dos outros, refém das opções que o mercado mostra, tu fica refém a ter que alcançar um padrão que não é aquilo que tu quer. Então aprendam a olhar para aquilo que vocês querem, tenham mais clareza naquilo que vocês querem, comecem por aquilo que vocês não querem e mantenham esse documento aberto, mantenham uma folha escrita na parede, isso eu não quero, e do lado da coluna, o que eu quero. E ao momento que as coisas forem aparecendo, comecem a listar. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Comecem a listar. Porque no momento que vocês listarem e olharem para aquilo lá, algumas coisas vão parecer redondas, elas vão começar a se conectar. E aí vocês vão ter um pouquinho mais de clareza sobre o que vocês querem ser, aonde vocês querem chegar, o que vocês querem deixar para as pessoas que estão próximas de vocês, o que vocês querem contribuir para o mundo. Porque o que eu falo aqui de clareza não é quanto eu quero ganhar por mês. Isso é fácil, é um número que a gente joga. Mas a clareza para saber se aquele valor realmente vai me deixar feliz, aí é outra situação. Muitas vezes não está ligado ao dinheiro, muitas vezes está ligado a ações, a forma que a gente se posiciona. Muitas vezes tu pode simplesmente ser uma pessoa muito mais feliz porque tu conseguiu dizer não para algumas coisas que estavam te sufocando há muito tempo. Isso é bem importante. Digam não, descompliquem e eliminem opções. Quando vocês começam a ter mais clareza do que vocês querem, vocês eliminam aquilo que não vai naquele mesmo caminho que vocês estão desenhando. E vocês vão ter uma sensação de liberdade maior do que nunca, porque vocês não vão ficar presos a algo que vocês não querem. Terceiro ponto. Então, a gente falou em ter consciência ou explorar. Segundo ponto, a gente fala em eliminar, e eliminar as duras mesmo, eliminar de forma radical, que nem fazer uma limpeza no armário, que a gente tem que limpar e tirar coisas antigas. E o terceiro passo é executar. A gente fez uma limpa ali. A gente pegou, tirou todas as coisas triviais que a gente não quer, pelo menos o máximo possível. Vamos dizer assim, nesse momento eu fiz essa limpa e tirei um monte de coisas. Nossa, já tô com medo disso. Não tenha medo, vá com cara e tudo, porque a gente toma esse tipo de decisão, mas elas não são decisões que, se em algum momento tu precisar revisar elas, rever elas, elas vão te impedir de tu fazer essa ação. É muito mais da nossa cabeça do que qualquer outra coisa. E aí o terceiro passo é executar. E aqui o que ele fala no livro é elimine as barreiras para executar sem esforço. Tanto que eu já deixo aqui de dica, o livro posterior dele, ele só escreveu 2 livros, gente. Essencialismo, e o posterior é sem esforço, que é onde ele pega esse capítulo 13 e abre mais ainda, tá? Como é que eu executo sem esforço? Exemplo. Júlia, eu sei que eu tenho que fazer exercício físico todo santo dia. Sim, tem que fazer exercício físico todo santo dia. É o ideal para tu te manter saudável, para tu te manter menos estressado, para tudo. Mas eu odeio fazer exercício físico. E a gente vai ter esse tipo de atividade que a gente precisa fazer. Não porque a gente quer, mas porque ele vai, a longo prazo, dar mais resultados do que a gente pensa. Então, como é que eu faço isso? Qual que é a técnica que todo mundo diz? Se tu quer fazer exercício físico todo dia, de manhã cedo, a primeira coisa que tu vai fazer é de noite, antes de dormir, tu vai separar tua roupa da academia e tu vai deixar do lado da tua cômoda. Tu vai eliminar a barreira de eu ter que levantar e pensar o que eu vou vestir, o que exercício eu vou fazer e aonde eu vou fazer. Tu vai eliminar essas barreiras. O que eu vou fazer tá aqui, tá no aplicativo porque eu faço exercício em casa. Tá aqui no aplicativo, já tem. O que eu vou vestir tá aqui do lado da minha cama. Aonde eu vou fazer? Num cômodo debaixo da minha casa que eu já defini que vai ser aí. Ponto. Eu tô eliminando barreiras para que quando eu acordo de manhã cedo, às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, o horário que tu tenha definido pelo teu despertador, tu não precisa pensar. Só diga assim, vai, só vai, não pensa, só vai. Esse processo, ele pode ser replicado para qualquer outra coisa. Tá? Assim, o livro passa um monte de exemplos sobre isso e é muito engraçado de ver como tarefas do dia a dia são assim. E a gente diz, eu odeio lavar louça. Gente, como eu odeio lavar louça. Mas aí tu começa a pensar, mas eu odeio mais ainda chegar em casa e estar com a pia cheia de louça. Então, o que eu vou fazer primeiro? Bom, eu vou começar que assim que eu terminar, eu como, e eu não vou esperar terminar de comer, ou não vou esperar eu terminar de comer e ficar parada para mim começar a lavar louça. Terminei de comer, eu vou levantar e vou começar a limpar a mesa. Depois eu já vou lavar a louça e já vou deixar no escorredor.
Depois, no final do dia, a hora que eu tiver que cozinhar de novo, eu vou lá guardar a louça antes de cozinhar. Tu vai eliminando barreiras na tua cabeça. Todas aquelas atividades que parecem ser super difíceis, existem maneiras de eliminar as barreiras, para executar com um esforço menor. Existem muitas tarefas no nosso dia a dia que, infelizmente ou felizmente, eu não sei qual é o termo certo, elas não são tarefas agradáveis para a gente. Hoje eu botei na minha pauta que eu preciso ir demitir um funcionário. Ela é uma tarefa agradável? Óbvio que não, tu não quer demitir ninguém. Mas tu sabe que se tu não fizer isso, alguém vai se dar mal. Ou as minhas contas não vão fechar no final do mês, ou aquela pessoa está influenciando negativamente a minha equipe. O que tu vai fazer? Tu vai eliminar as barreiras para demitir ela. Tu vai pensar assim, bom, a primeira coisa que eu vou chegar de manhã cedo, eu vou fazer a coisa mais difícil, demitir essa pessoa. Eu vou chamar ela para conversar. Eu já anotei os meus pontos que eu tenho que passar para ela, por que eu estou demitindo ela. Eu já estou com os meus pontos aqui do que é os próximos passos que ela tem que fazer. E eu vou simplesmente sentar com ela com esse papel e eu vou falar. Eu eliminei as barreiras. Pelo menos o máximo possível. Certo? Então, trabalhem para eliminar as barreiras. E aqui eu tenho alguns outros pontos. A gente costuma complicar demais tarefas que parecem ser difíceis, mas não são. Então, não complica. Não é preciso reinventar ou inventar a roda. A roda já anda por si só. Não tentem reinventar coisas, não tornem monstros, coisas abomináveis, coisas que são simples. Decisões a ser tomadas, planejamento a ser feito, demissões que precisam ser feitas, mapeamentos que precisam ser feitos, aquela conversa com o marido, a DR que precisa ser feita. Não é reinventar a roda, é eliminar as barreiras para que isso aconteça e executem. Independente do tamanho, se for do tamanho de um grão de areia, de um pedregulho ou uma rocha gigante. Também existe uma outra pergunta que ele coloca que eu acho muito interessante. Ele pede para inverter. Pede assim, e se fosse fácil? Se pudesse ser fácil, como é que essa situação seria? Se eu pudesse ter uma DR fácil com o meu esposo, meu marido, meu namorado, como é que isso seria? Eu poderia usar uma piada para dar um spoiler para ele e depois interrogar ele no assunto de uma forma mais leve. Posso, não posso, não sei se esse contexto fecha, mas eu estou invertendo a situação. E se essa demissão pudesse ser fácil? Por exemplo, eu previ que a pessoa não tem o perfil para encaixar na nossa empresa, mas eu já vi que tem várias empresas que o perfil dela encaixa, ela é uma boa funcionária. Por onde que eu começo? Pela informação boa. Inverta uma situação. Se pudesse ser fácil tomar essa decisão, se pudesse ser fácil executar isso, se pudesse ser fácil, como é que seria? Se questionem isso. E óbvio, quanto mais vocês repetirem esses passos, mais fácil fica. Mais fácil fica. Tomar a decisão correta, dizer o não correto, pegar aquela ação que precisa ser feita, eliminar as barreiras, pensar se tem como uma forma diferente de fazer, que seja mais fácil. Quanto mais tu repetir esse processo, mais fácil fica. Mais fácil fica. Mais fácil fica. Tá? Isso é bem importante. Essa apresentação eu também vou deixar com vocês no grupo, tá? Então, podem ficar tranquilos. Isso foi um método, vamos dizer, é um sistema, uma forma de pensar que o essencialismo traz. Ele traz esses 3 tópicos. Eu gosto muito, ele se encaixa muito para mim, com essa vida que nós estamos tendo agora, com muitas opções, com uma sobrecarga de tudo, e a falta de clareza para aquilo que a gente quer é absurda, e isso ajuda muito. E quem puder, leia o livro, é um livro super barato, acho que é 50 ou 60 reais. Super fácil de ler, vale a leitura. Terminou ele, vai para o livro sem esforço, vai valer a leitura de novo. Os 2 livros são extremamente bons, tá? Porém, ele é só um método. E aqui eu quero mostrar algumas outras versões de outros métodos mais simples. Porque o que a gente está falando até agora é quase que uma filosofia, uma forma de viver, olhando daquela forma. Mas se eu pensar nas minhas tarefas do dia a dia, eu também tenho métodos mais palpáveis. Também tenho metodologias mais papum, vamos dizer assim. Faça 1, faça 2, faça 3, faça 4. Tá? Eu quis trazer essa parte do essencialismo para pensar um pouco mais na questão do que a gente faz no dia a dia, mais do que simplesmente executar, conseguir discernir aquilo que a gente precisa executar, do que aquilo que a gente executa simplesmente por uma reação, porque a gente faz muita coisa sem pensar. Então, o essencialismo ajuda nisso. E aqui eu vou apresentar 2 métodos existentes que são de gestão de tempo, tá?
Um deles se chama GTD. Provavelmente alguém já escutou essas siglas. E em inglês significa Getting Things to Done. Mas, na tradução livre, fazendo coisas. Deixando coisas feitas, tá? E ele propõe um diagrama bem simples. E eu faço isso muito no dia a dia, principalmente quando a gente tá com a cabeça assim que tu não sabe para onde correr, onde tu tá cheio de atividades e tu não sabe o que é principal, tu não sabe o que é nada. Então a primeira coisa que ele fala é que a gente precisa pegar tudo isso que tá na nossa cabeça e colocar numa caixa de entrada. Como se fosse uma sistemática de e-mail, mas vocês podem usar uma folha em branco para ser uma caixa de entrada, onde vocês vão parar e vão mapear todos os pontos, tudo que está na cabeça de vocês. Eu preciso fazer isso, eu preciso falar com tal pessoa, eu preciso comprar tal coisa, eu preciso... Coloquem tudo na folha, tá? Depois que vocês colocarem tudo na folha, vocês vão olhar assim, isso aqui é passível de uma ação? Eu posso fazer algo com ela? Se sim, eu tenho que pensar qual é a próxima ação. Se não tenho nada que fazer, é só uma coisa que está me incomodando, já passou o time dela, já foi, lixo. Também pode ser que ela seja uma referência e vale a pena ser guardada em algum lugar. Também pode ser algo, um arquivo que vocês queriam ler e vocês não têm tempo para ler agora, mas ele está ali. Isso é bem normal da gente no dia a dia. Salvei aquele post bonito lá que precisava ler o conteúdo, salvei o vídeo do YouTube que eu queria ver. Então, todos esses pontos, as tarefas do dia a dia, as compras da casa, coisas que eu gostaria de aprender, pessoas que eu preciso conversar, reuniões que eu preciso marcar, posts que eu salvei, cursos que eu comprei e nunca fiz, livros que eu comprei e nunca fiz. Coloquem isso tudo numa lista. Coloquem isso tudo numa lista, o máximo possível. Se o papel for insuficiente, vão para o computador, abre um documento de Word, taca ali, desce tudo, tirem tudo que dá da cabeça de vocês, limpa a cabeça de vocês, passa tudo para o papel. Tudo para o papel. E eu não vou brincar, tá? Porque eu tenho várias listas aqui que eu faço isso, ó. Tá vendo as minhas listas? Eu não tenho só uma, viu? Tem dias que eu me sinto assim, ó, caos. Mais listas aqui, ó. Eu não sou a única. Eu uso isso com frequência. Porque ajuda nós a pensar com um pouco mais de clareza. Então, a primeira coisa, coloca tudo para o papel. Segunda coisa, avalia. É passível de uma ação? Vale a pena? Ou é algo que eu preciso guardar, que eu quero ler em outro momento? Então, vai classificando isso. E aqui ele diz, se sim, vai para uma pastinha de ação. Se não, eu tenho que pensar, se vai para o lixo, se isso é válido, daqui a pouco eu nem quero mais ler aquela matéria que eu salvei. Então, lixo, só está ocupando espaço. Aquilo que é para algum dia, para mim ver, e aquilo que eu quero salvar de referência para um projeto ali posterior. Beleza, separa isso em pastinhas. Eu gosto de pegar, para cada uma dessas ações que eu separo um marcador de texto de uma cor. E depois eu só pego e vou fazendo isso. Vou marcando com uma cor em cima. Isso aqui é um projeto para o futuro. Isso aqui é uma coisa que eu preciso só executar. Isso aqui eu vou riscar, já vou botar fora. Isso aqui é uma referência que eu quero salvar. Vou fazendo essa classificação. Em seguida, vocês vão pegar as ações que vocês têm. Por exemplo, ligar para fulano, planejar conteúdo para a semana que vem, falar com ciclano, encontrar novo fornecedor, abrir vaga para contratação. Todas essas tarefas, peguem elas, agrupem elas numa outra folha. Passa link, numa outra folha. E aí vocês vão começar assim. Que tarefas eu demoro 5 minutos para executar, ou menos de 10 minutos, na verdade, para executar? Faça uma sinalização. Essa são coisas que eu demoro 5 minutos. É ligar para alguém, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, essas tarefas poucas. Faça um símbolo. Pode ser um número, pode ser uma estrelinha, faça o símbolo que quiser. Para cada uma dessas ações, escolham um símbolo e façam. Não, é uma tarefa que eu demoro mais de 15 minutos. Beleza. Então, a próxima pergunta que eu vou fazer para mim mesma. Eu preciso fazer? Eu preciso fazer ou posso delegar? Vou criar mais... posso delegar. Criei um coraçãozinho. Vai, todos que precisa delegar, botei um coraçãozinho do lado. Isso aqui eu posso delegar, isso aqui eu posso passar para outra pessoa, isso aqui não tem por que eu fazer, isso aqui eu vou passar para fulano, isso aqui eu vou passar para minha filha, isso aqui eu vou passar para minha mãe, isso aqui eu vou passar para o meu funcionário, não sei. Dá para delegar? Passa. Tudo que for para mim, aí eu vou olhar. Agora, aquelas que sobraram são aquelas que eu tenho que fazer e que são mais demoradas. Opção, é urgente? Preciso fazer para ontem mesmo, 100%? Se eu não fizer isso aqui, eu vou morrer? O meu negócio vai ficar ali? Pense na urgência. Sim, isso é urgente.
pega o destacador lá, laranja, vermelho, e passa na frente. Não, isso eu posso deixar para semana que vem. Semana que vem vai ser a cor azul. Coloco o azul. Não, isso eu posso fazer mês que vem. Vai ser a cor verde, mês que vem. Vocês organizaram tudo que estava na cabeça de vocês. E aí, qual é o próximo passo? Tudo aquelas tarefas que era menos de 15 minutos, tu vai pegar e tu vai matar elas assim, ó, rapidão. 1 hora tu reservou no teu dia, tu vai matar elas. Vai pegar e vai matar elas todas de uma vez só. Não interessa. Pega, começa a ligar para quem precisa, resolve isso. As que tu pintou em vermelho vem logo em seguida. E aí vocês também podem ver para inverter essa ordem. É normal, por exemplo, organizei isso hoje de noite. Amanhã de manhã eu vou começar a fazer. Só que de manhã, normalmente, eu tô melhor, eu tô mais ativa, eu tô mais concentrada. Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar os vermelhos e vou começar a trabalhar nos vermelhos primeiro. Quando eu começar a cansar, que eu não consigo mais desempenhar isso, eu vou pegar as minhas tarefas de 15 minutos ou menos. E aí eu vou dar. Liga lá, resolve, risca. Liga lá, resolve, risca. Tá arriscado, tá feito. Foi. É isso que vai ser feito. Quando vocês chegarem no final do dia e olharem a bendita da lista, cadê a minha lista aqui? Toda rabiscada, mas com coisas feitas. Olha, bem pertinho. Vocês vão terminar o dia e dizer assim, caramba, olha tudo que eu fiz. Resolvi um monte de pepino, organizei um monte de coisa. Isso funciona, gente. Isso funciona absurdos. E isso é assim, finalizou o dia, vou lá, tiro todas as tarefas que eu preciso fazer para o dia seguinte. Bora. Toca a ficha. Vou me concentrar e vou fazer isso aqui. Ah, Júlia, mas não é bem assim, o meu dia não funciona assim, porque eu, quando eu tô no meu trabalho, eu não consigo me focar, eu não consigo blá, blá, blá. Não. Tu não consegue se focar porque tu não se põe essas regras. Tá? Por quê? Porque o WhatsApp eu não preciso responder naquele mesmo minuto que a pessoa me mandou. O meu funcionário pode saber que daqui a pouco, das 9 da manhã às 10, eu falei para ele não me incomodar, porque eu precisava resolver pepinos. E assim por diante. Então, a gente não tem tempo para focar 100% nas coisas, não é porque a gente não quer, é porque a gente, no fundo, tem medo. Porque a gente não impõe limites. Pensem nisso. No momento que vocês porem limites, vocês vão conseguir ter o tempo para focar. Ah, Julie, mas eu sou a frente do caixa do negócio, é o meu negócio, eu sou a única funcionária, como é que eu faço? Pega as tarefas mais difíceis e reserva para o período do dia que tu tem menos gente aí no local. Ah, não, mas eu tenho gente o dia inteiro aqui. Mentira. Não tem gente o dia inteiro. Tu não é telemarketing. Para ter o dia inteiro para fazer. É mentira. Tu tá mentindo para ti mesma. Reserva esse tempo. Isso é uma forma, tá? É um sistema que existe. Ele é bem prático e vocês podem adaptar eles à necessidade de vocês. Essas categorias, essas formas todas de trabalhar, vocês vão adequando a forma que vocês querem, tá? Ele é super prático. Eu acho bem bom e eu uso bastante. Mas que nem eu te disse, não adianta tu querer fazer tudo. Primeiro defina, ponha limites, tenha um foco daquilo que tu quer realmente trazer na tua vida e aquilo que tu não quer mais. Porque senão não adianta. Isso aqui é uma forma de tu organizar coisas que tu precisa fazer. Tu já fez os filtros, tu já tirou tudo aquilo que não precisa. Isso aqui é o que eu quero fazer. Também existe uma outra técnica que também ajuda nessa questão de tomar decisões e organizar prioridades, tá? Aqui eu coloquei como nome de matriz de decisão, porque ela tem um nome bem complexo, que é a matriz de Eisenhower. Tá? Basicamente, 4 quadrantes, onde tu vai olhar assim, as minhas tarefas. E aí tu pode pegar aqueles pontos vermelhos todos que tu colocou, que daqui a pouco tem uma lista enorme que tu não vai conseguir delimitar no mesmo dia, tu vai colocar assim, ele é importante e urgente, ele vai no quadrante vermelho. Ele é importante, mas não é urgente, eu posso colocar no amarelo e definir quando eu quero fazer. Ele não é importante, não é urgente, eu posso delegar. Ele não é importante, não é urgente, elimina. Simples assim. Porque o nosso tempo, a nossa bateria é limitada. Se eu estou salvando um monte de post, um monte de curso, um monte de livro que eu nunca vou ler, isso está se tornando um peso emocional para mim
E a minha síndrome do impostor tá aparecendo todo dia dizendo que eu sou incapaz de dar conta para tudo que eu tinha, sendo que eu tenho um monte de opções para fazer. Um monte de opções para aprender. Um monte de opções para fazer melhor. Elimina isso de ti. É só um peso, é uma bigorna que tu tá botando e amarrando no teu pé todo dia. Ele não tá contribuindo para tua vida. Aquele post bonito, aquele livro maravilhoso, ele não tá contribuindo, desculpa. Ele tá só ficando um peso emocional. E o nosso emocional, lembra? O nosso emocional muda a nossa percepção de tempo. Quanto mais carregados a gente tá, mais rápido o tempo parece passar. Menos tempo parece que a gente tem na mão. Então, assim, elimina sem piedade. Elimina. Ponto. Tem uma outra técnica que eu acabei não colocando aqui, mas que eu vou colocar usando junto com aqui, que eu também coloquei para quem gosta do papel, tá? Hoje em dia existem várias versões dos planners, formas de organizar. Gente, isso aqui vocês encontram na internet de graça. Eu tenho um modelo aqui para quem quiser me pedir, eu tenho um modelo de planner semanal que eu usei durante muito tempo, agora eu estou em ferramenta digital. Como eu organizo a minha semana? O que eu vou fazer? O que eu vou responder? O que eu vou desempenhar em todo dia? Planeje isso antes. Se não consegue planejar na semana, planeja de um dia para o outro. Comecem a se planejar. Ai, Julie, mas o meu planejamento, planejei tudo isso hoje e não deu nada certo. Não tem problema. Vocês estão aprendendo enquanto estão planejando. Isso é um erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, é normal. Quando o pessoal fala assim, ah, seja consistente, você não pode deixar de fazer. A linha da consistência parece linda, né? Ela começa assim e vai crescendo, é um gráfico, né? Só que quando tu aproxima, aquele gráfico tá assim, cheio de altos e baixos. Porque hoje eu me lembrei de fazer, fiz tudo o que eu queria fazer. Só que no dia seguinte teve um imprevisto. E aí a minha linha foi lá embaixo. Mas no dia seguinte eu falei para mim mesma, não, vamos voltar, vou tentar fazer de novo. Vamos lá, fiz mais um pouquinho. Opa, minha linha cresceu. Ah, no dia seguinte consegui fazer de novo. No outro dia decaí. Não tem problema, gente. A nossa linha do dia a dia, de tomada de decisão, de produtividade, ela nunca vai ser uma linha reta. Se engana quem pensa que a gente vai ser perfeito de seguir a linha reta na perpendicular, bonitinha. Não tem isso. A gente um dia vai fazer perfeito, no outro vai fazer ruim. O que vale? Persistência. É a persistência que leva para a consistência. Não existe outra forma. Fiz esse dia, fiquei orgulhoso comigo mesmo. Nossa, olha, eu consegui riscar tudo, perfeito. No dia seguinte eu não consegui. Ah, então não vou mais fazer. Oi? Isso não funciona. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, para de pensar que a linha vai ser bonita todos os dias, porque não vai ser. O negócio é não desistir, tá? E eu tenho alguns modelos de planners, vocês podem me perguntar depois no WhatsApp, que eu passo para vocês, não tem problema nenhum. Mas se vocês não passarem por um processo de organizar as informações, entender o que é prioridade para vocês e dividir isso dia a dia, vocês vão estar sempre correndo atrás do incêndio. Vocês vão estar sempre parecendo que não são produtivos, que só estão apagando fogo, porque vocês não tomaram rédea. A gente precisa ter o controle. E esse controle não surge de um dia para o outro. Ele surge de semana em semana, de mês em mês. Então, não sofram por não conseguirem fazer tudo. Façam o melhor que vocês conseguem naquele momento, naquele dia. E vivam por aquele dia. Não vivam pelo dia seguinte. Não consegui fazer isso na minha tarefa de hoje, coloca uma flechinha, vou tentar fazer amanhã. Ou percebi que não era tão importante, eu posso passar para sexta para fazer. Ou posso passar para semana que vem. Não tem problema. A gente vai aprendendo com o andar da carruagem. Isso é tradicional, normal. E aqui eu gosto de colocar, tem uma técnica que não está aqui, e se chama Pomodoro. Pomodoro é uma técnica que a gente divide o nosso tempo para ser mais produtivo. Hoje, a gente divide o tempo em blocos para que a gente consiga focar. Cada 30 minutos que a gente trabalha, a gente para 5. Quando eu fechei 4 tempos, ou seja, 35, 35, 35, o último tempo eu vou deixar um espaço maior, eu vou deixar 20 minutos de tempo. O que quer dizer isso? 30 minutos que eu foco para responder isso aqui. Vou resolver. 30 minutos, o máximo possível só nisso aqui. 5 minutos eu vou desviar de atenção. Eu vou pro banheiro, eu vou pegar uma água, eu vou comer alguma coisa, eu vou responder meu WhatsApp. 5 minutos. 5 minutos eu voltei. Meu próximo bloco de tempo. Mais 30 minutos trabalhando. 30 minutos, esses 30, eu decidi focar em outra coisa. Eu vou focar e vou resolver outra coisa. E assim vai fazendo. O teu dia se torna muito mais produtivo por causa da percepção de tempo. Quando vocês colocam tempo para as coisas acontecerem, as coisas acontecem.
Quando a gente não se propõe a botar uma pauta e nem o tempo para aquelas coisas se resolverem, nada se resolve. Então, essa é uma outra técnica e que é Pomodoro, porque foi um italiano que fez, e ele é baseado no timer daquele de cozinha. O simples timer de cozinha. Que vocês podem comprar ele. Inclusive, ele vem em formato de tomate mesmo. Tu seta ele para 30 minutos. A Andrea tá se entendendo. Tu seta ele para 30 minutos. Terminou os 30 minutos, tu para. Tu para, sai da tela do computador, sai do caderno que tu tá anotando, sai do celular, dá uma voltinha, 5 minutos, voltou. Timer de novo. 30, 30, 30. Vamos testando. Essa noção de que a gente tem um tempo para cumprir deixa a gente 50% a 100% mais produtivo. Porque a gente tem um tempo, a gente seta um tempo para as coisas acontecerem. E não adianta dizer, a gente funciona mais sobre esse tipo de pressão. E não a pressão da ansiedade de que a gente não sabe aquilo que vai acontecer ali na frente, mas a pressão por ter um tempo para cumprir. Essa pressão de ter um tempo para cumprir as coisas, ela é absolutamente infalível. E vocês vão aprendendo a lidar com isso. Se vocês trabalham de uma forma que isso permite trabalhar assim, testem. Façam um teste. Imponham para vocês. Isso vai ser super interessante. Passando aqui, eu tenho 2 ferramentas digitais também, para quem gosta, tá? Uma é o Notion. É essa telinha aqui. O Notion, para quem está fazendo o ciclo 4 comigo, recebeu um link em que cada pasta de trabalho de vocês está numa página do Notion que está no meu perfil do Notion. O Notion é uma ferramenta extremamente flexível, que tu adapta ela como tu bem entender, e ela vem com opções de to-do list, aquelas caixinhas de marcação, ela vem com opções de listagem, ela vem com opções para tu botar tempo, ela é um blog com milhares de funções e super prática. O problema dela, para quem quiser usar, tem que saber inglês. Tá? Ela ainda não vem traduzida para o português, até brinquei com outro empresário esses dias que ela foi traduzida até para o francês, mas para o português ainda não veio. Quando eu chegar para o português, depois eu lanço um vídeo para vocês aprenderem mais sobre. Para quem o nome da ferramenta é Notion. 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 Tá? Notion em português. Ela é super versátil, extremamente boa. Eu já usei assim, ó, tenho a minha vida ali dentro. Ela é uma opção um pouco mais complexa, mas ela é uma excelente opção. Uma opção mais simples em português, o Trello. O Trello é uma ferramenta bem clássica, ajuda horrores para organizar projetos, se vocês conseguem organizar essas colunas em que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer na semana que vem. Eu posso organizar minha pauta do dia, segunda, terça, quarta, quinta. Toda vez que eu marco em vermelho é urgente, toda vez que eu marco em verde não é urgente. Quando eu movo ela de coisas para coisas feitas, eu arquivo eles. Então, o Trello também é outra ferramenta bem interessante. Inclusive, assim que nesses meio tempo entre as palestras, eu devo gravar outros vídeos que eu vou deixar direto no YouTube, não com reuniões, mas eu vou deixar direto lá, para que vocês possam acessar. Uma dessas ferramentas vai ser o Trello, que eu vou falar, e outra também vai ser o Notion, que eu vou criar vídeos específicos para falar um pouquinho mais dela e como o que vocês podem fazer dentro dela, que ela é super interessante. Gente, terminou. Passei do meu horário. Eu quero ver um pouquinho de vocês, eu vou parar aqui a apresentação. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês, se ficou alguma dúvida, se vocês esperavam algum outro tipo de dica, se vocês têm uma situação que vocês querem posicionar para mim, tá? Que eu possa estar contribuindo com dúvidas que surgiram ali no meio do processo, no meio da palestra, que vocês se lembraram. Abram o microfone e me tragam ela agora. Me tragam para a mesa que a gente discute. Se alguém quiser sair já, porque já passou do tempo, não tem problema, gente. Pode sair, tá? Tá liberada, a nossa palestra realmente terminou por hoje. A próxima é na quinta-feira. Nesse momento eu não me lembro exatamente qual que é, de quinta-feira eu vou ter que olhar, mas eu ponho lá no grupo para vocês. E quem quiser abrir para colocar uma situação que deseja uma ajuda, pode abrir o microfone e pode falar. Estou aqui para isso agora. Ju, deixa eu falar um pouquinho. Muito gostoso o conteúdo, tá? Eu queria que você abordasse um pouquinho mais sobre motivação, porque tem alguns dias assim que Não vai. fica complicado até sair da cama, sabe?
E às vezes, não sei se tu tá entendendo o que eu quero te dizer, assim, sabe? Tô. Tem algumas batalhas, assim, que são duras, assim, sabe? Tá. Esses dias E difíceis, eles têm dois motivos de eles acontecerem. Um, aquilo que tu tá fazendo não vai em direção nenhuma daquilo que tu esperava fazer. Isso é bem interessante. Aquela questão da clareza. Ah, eu tenho que levantar hoje para fazer um trabalho tedioso com pessoa que eu não gosto, que não me acrescenta em nada, porque não era isso que eu me vi fazendo. Ponto extremamente importante para pensar. Se eu não quero fazer isso, o que que eu gostaria de estar fazendo? Eu muitas vezes me pego na cama, assim, hoje de manhã, eu não queria ter que levantar para fazer exercício. Sério, hoje, assim, ó, eu não queria. Aí eu começo a pensar, tá, e o que que me motivaria a sair da cama agora? Nossa, ir para uma viagem. Estaria já pronto saindo se eu pudesse viajar. Outra coisa que poderia estar me motivando a sair da cama. Ah, pá, se eu pudesse levantar agora e tomar um café da manhã na padaria. Tá? Começa a pensar nisso, tá? Essa é uma das hipóteses que pode acontecer, é que no momento que ele vai acordar de manhã, tudo que tu tem para fazer no dia, tudo que tu botou na tua cabeça que tu tem para fazer no dia, eles sejam totalmente em movimento contrário daquilo que tu gostaria de fazer. Só que para tua cabeça, a gente não tem claro o que a gente gostaria de fazer. Porque, que nem eu disse, é mais fácil a gente dizer o que a gente não quer do que o que a gente quer. E isso é normal, a gente é assim, a gente se confunde. Essa questão do autoconhecimento é bem importante para ser trabalhada. Mas é uma coisa que é difícil, nem todo mundo está proativo para isso, quer buscar isso. Então, ok, bem tranquilo. Então, minha opinião é, nesses dias, tenta perguntar para ti mesmo, o que me faria levantar na cama hoje com um sorriso de cabo a rabo? Assim, ó, aquele sorriso pensando, tipo criança, assim, pronta para ir para a excursão da escola. Sabe? Que já tá com a mochila nas costas, já dormiu com a roupa para sair, inclusive. Tenta pensar um pouquinho nessa situação. E aí tu vai começar a pensar, e aos poucos, um dia tu repete isso, no outro tu repete isso, como a nossa cabeça de manhã cedo prega peças pra gente. Eu tenho uma coisa, não sei se é todo mundo que acontece isso. Tem dias que eu acordo, que a minha cabeça já acorda não é no 220, é no 660. Que eu já passei todas as tarefas na minha cabeça e eu penso assim, mas Juliana do céu, por que diabos tu acorda dessa forma? Tem gente que acorda meio dormindo ainda, tem gente que demora uma hora para acordar, e eu sou no 660 às 6 horas da manhã. E assim, parece que eu acordo no desespero de ter que executar coisas, executar coisas. Essa é uma outra visão. Tem gente que acorda sem motivação. E aí eu começo a pensar, mas por que diabos eu sou assim? Eu preciso ser assim? Aí eu começo a pensar em outras coisas. Ok, vamos desapegar um pouquinho. O que eu posso fazer agora para desacelerar um pouquinho de manhã cedo? Porque isso não é produtivo para mim. Se eu gasto toda a minha energia de manhã cedo, o que eu faço o resto do dia? Vou chegar às 4 horas da tarde que eu tô derrubada, eu posso dormir. Isso acontece comigo. Tem essa questão da motivação, que ela vem assim, que diabos eu tô fazendo levantando hoje da cama? Eu queria só ficar aqui. Ou melhor, eu tenho esses também. Acordo de manhã, às vezes já pensando assim, puta, eu tenho um monte de trabalho. Bah, mas como eu assistir um seriado na Netflix aqui na cama o dia inteiro? Eu não queria sair da cama. Por isso que é bom a gente inverter. Aquela questão que ele coloca de inverter, se isso pudesse ser mais fácil, é uma brincadeira que a gente faz com o nosso cérebro para simplesmente desviar o foco daquilo que parece ser horrível de ser feito. Mas, na verdade, ele não é um bicho de sete cabeças, é a nossa cabeça pregando peça. E esse pensamento de manhã cedo desmotiva a gente para trabalhar o dia inteiro, porque a gente fica o dia inteiro parecendo cansado, o dia inteiro se arrastando. Então, assim, tenta mudar um pouquinho. Por que eu não quero sair da cama de manhã cedo? O que eu tenho que fazer hoje que está me pregando tanto? O que está me causando tanto desconforto? Tá? E outro ponto que eu quero colocar, que eu tive no Gramado Summit na semana passada, e vocês iam dar horrores de risada com o pessoal de lá, porque todos os palestrantes eram um tapa na cara das pessoas. E bem no sentido motivacional. Teve uma história que eu quero contar aqui, que é de uma pessoa chamada Joel J. Esse é o nome, vamos dizer assim, quase o CNPJ dele, a razão social dele é Joel J, mas o nome dele completo é outro nome, tá? E ele fala assim, ele começou desde cedo a nadar,
desde os 10 anos. E nadava por gostar. Até que no momento ele viu, agora me fugiu o nome dele, mas é Gustavo alguma coisa, que é um dos maiores nadadores brasileiros que ganhou competições e tal. E ele virou pro técnico dele, que ele ia treinar todo dia, como todo mundo, ali na turminha, e disse assim, cara, eu queria ser ele. Eu queria ganhar dele. E aí o técnico disse assim, tu tem certeza? Isso é o que tu quer pra tua vida? Tu quer ganhar dele? Eu disse sim, com 13 anos. Ele disse sim, isso é o que eu quero pra minha vida, eu quero ganhar dele. Simples, claro assim. Aí o treinador falou pra ele assim, ok, 5:30 da manhã, você esteja aqui amanhã pra treinar. Aí ele disse, vai, no dia seguinte, minha mãe veio lá bater na porta. Joel, levanta, vamos lá, vai. Joel vai pro treino, depois vai pra escola, depois volta pra casa. E assim, no dia seguinte, tinha que ir lá a mãe dele, Joel, vamos, Joel, levanta da cama, vai. Num dia, segundo ele, o dia mais frio do ano em São Paulo, que para nós deve ser tipo 15 graus, dá para uma manga curta, para ele era um dia super gelado, e ele disse que ele não queria ir. Ele não queria ir, e já fazia 2 anos que ele estava treinando assim, e ele não ganhava competições. Então, aquele dia, caiu assim, naquele dia que tu não quer sair da cama. Um dia frio pra caralho, ele sabia que a piscina não ia ser aquecida, porque São Paulo não é preparado para frio. Ele não estava ganhando nada, ele não estava ganhando as competições, tinha participado já de várias competições, não tinha ganhado nenhuma competição. E ele, quando a mãe dele bateu na porta, ele disse, Joel, levanta. Ele disse assim, mãe, eu não vou hoje. Ah, não vou, tá muito gelado. E aí, diz ele, de repente, eu ouço uma... Ovo é bom, né, gente? Que ódio. De repente, eu ouço uma voz do outro quarto. Joel, tu levanta e vai. Pai dele, né? Pai dele dizendo, tu levanta e vai. E ele sempre brinca. A minha família não teve groselha. Eles chamam esse termo que é aquela colher de açúcar, né? Ah, não, hoje tá frio, não vai. Não, não teve groselha. Eu tinha que ir. Naquele dia, eu fui. Um gelo do cão, não tinha nenhum dos meus colegas. Eu fui e treinei 5:30 da manhã, na força do ódio, diz ele. Eu disse que eu ia fazer uma camiseta com isso, depois eu vou passar para vocês. Eu vou na força do ódio, porque eu não podia. Tinha alguém que estava ali me martelando, tu não tem groselha, tu vai. E aí ele disse assim, eu fui, e naquele dia, quando eu cheguei na escola, depois, molhada, a minha professora veio para mim e disse assim, Joel, por que tu tá todo molhado assim? Não, eu fui treinando. E ela, teu pai foi louco, esse frio, tu foi lá molhado, agora tu tá aqui. Imagina, né? Botando a groselha na criatura, como diz o outro. Daí, 2 semanas depois, naquele dia ele tinha desistido, ele disse que ia desistir de nadar. Só que 2 semanas depois ia ser uma outra competição. Aí ele disse, bom, eu vou levar mais 2 semanas. 2 semanas até outra competição, depois eu vou dizer, ó, se dane, eu não quero isso aqui. O que aconteceu na competição? Ele ganhou a competição. Aí ele pergunta para nós na plateia, tu acha que a minha mãe teve que me acordar no dia seguinte? E ele disse que a melhor motivação nossa, fechando a história, não é a groselha, que a groselha vem e vai, a gente engole, ela é digerida, o doce passa. Mas o gostinho da vitória, uma vez, ele não passa, ele fica para a vida toda. Toda vez que ele for, ele disse assim, toda vez que eu ia pensar assim, nossa, agora mais um treino pesado para mim fazer. Aí ele pensa assim, cara, levantei dele. Vamos nadar, o que é hoje? Hoje nada. Essa é a motivação dele. Então, assim, se a gente conseguir se lembrar dessas vitórias do dia a dia, o levantar na manhã seguinte não vai ficar tão pesado. A gente não vai precisar de despertador e a gente vai se automotivar. Porque a automotivação, a motivação nossa, ela não vem de fora. Ela não vem da groselha. Ela não vem da colher de açúcar. Ela vem dos nossos ganhos. E nós temos que se lembrar todo santo dia de todos os ganhos que a gente teve. Eu abri meu negócio e eu não falhei até agora. É um ganho. Para aí, vamos pensar. Sobrevivi mais um dia, fiz tudo o que precisava. É um ganho. Essa é a motivação todo dia. Não é a groselha, não é a colher de açúcar, não é. É tu perceber quantos monstros tu derrota por dia. E se orgulhar pelos monstros que tu derrota por dia. Um dos meus maiores orgulhos que eu tenho hoje, eu peguei uma mochila em 2017, em setembro, botei a mochila nas costas e passei 30 dias na Europa sozinha. Quando hoje eu olho para os meus desafios e penso assim, isso é difícil, eu penso, eu passei 30 dias sem conhecer ninguém, falando inglês podre pra caramba, voltei com a cabeça mudada,
troquei de emprego, virei a minha vida 360. O que é as outras coisas? Por que eu não vou conseguir outras coisas? Então, a motivação, ela não vem de fora, ela vem de dentro. E ela vem dos nossos ganhos. Se a gente faz as coisas sem pensar no dia a dia, a gente também não lembra, nem percebe as coisas que a gente ganhou, as coisas que a gente venceu. Por isso que se tornar consciente naquele momento é uma chance da gente ver onde a gente erra, onde a gente pode acertar, mas também de olhar para aquilo que a gente... para os monstros que a gente matou. Para os monstros que a gente matou e a gente não viu. Então, ali tá a maior motivação e que ninguém vai te roubar. Não existe o dia que tu vai levantar de manhã cedo e tu vai pensar assim, ah, que ruim. Ah, mas eu já levantei um dia pior. Levanta e vai. Só vai. Sabe? Então, para mim, motivação ela é interna. Simplesmente assim. Não sei se era isso que tu queria escutar ou não, Jair. Eu sei que eu dei uma volta ali enorme para falar, porque existem diversas versões da motivação. Porém, tu escolhe quais que tu quer usar. Eu gosto de usar aquelas que ficam para sempre. Aquelas que ninguém É vai... importante tudo que você falou, realmente. E assim, gente, as palestras tinham vários conteúdos diferentes e tal, mas as que mais chamavam a atenção era justamente nesse sentido, tá? Era como a gente se motiva em bases fracas, em como a gente se subjuga, como se a gente fosse pouco. Mas a gente não é pouco. Pensa em toda a tua história. Tudo que tu fez para chegar até onde tu tá hoje. Tu não é pouco. Entende? A gente tem que parar de procurar motivação externa e olhar para aquilo que a gente faz. Porque essas coisas ninguém rouba da gente. Isso não é algo que vai passar com o tempo. E é bem claro que a gente precisa se lembrar, se relembrar, e relembrar, e relembrar. Por isso que hoje vocês escutam todos os dias, vocês podem ver, se ver vídeos na internet. Escreva o que você foi bom hoje, seja grato. Trabalhe a gratitude. Seja grato por aquilo que você conquistou hoje. Escreva isso, lembre, reescreva, escreva, reescreva quantas vezes for para o teu cérebro gravar e lembrar toda vez que tiver um momento ruim, aquilo que você conquistou. Seja grato. Porque essa é uma forma da gente se motivar em cima de coisas que a gente alcança. Não em coisas que outras pessoas falam, nem em teorias e coisas. Não. É uma forma de se motivar em cima de si próprio. Tem mais alguém que quer acrescentar mais alguma coisa? Tô aqui. Quiserem sair também, já vi que o pessoal foi saindo aqui, né? Já é quase 9 horas. Mas se quiserem abrir para conversar, eu continuo aqui, não tem problema.